Amém? Então, Jerubbaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. E o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Somente até aí. Coloque a sua mão sobre o texto. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto, talvez por alguns conhecido, muito conhecido, que fala da vitória de Israel, de Gideão, sobre os midianitas. É interessante entender um pouco breve contexto histórico. Israel vivia sob opressão dos midianitas durante 7 anos de sofrimento. Os inimigos saqueavam a colheita de Israel. Os inimigos saqueavam tanto que gerava medo, pobreza, escassez sobre Israel. Imagina, 7 anos, tudo que você produzia era roubado. 7 anos, tudo que você fazia não ia para frente, você ficava cada vez mais na escassez, na pobreza, na miséria. E aí Deus chama Gideão para vencer essa guerra, vencer essa luta contra os midianitas. Só que o povo de Israel estava muito fragilizado. Ora, naquela ocasião, tinha cerca de mais ou menos 32 mil pessoas para guerrear. E Deus falou assim: não, você não vai vencer com essa quantidade. Eu quero reduzir ainda mais esse exército, para ensinar a vocês que a vitória não vai vir na força humana, mas vai vir na dependência total minha. Olha, você já está pobre, você já está, pensa comigo, você já está pobre, você já está miserável, você já perdeu tua colheita, tudo está dando errado para você, com 32 mil homens, 32 mil pessoas para guerrear. Aí Deus fala assim: eu quero reduzir mais, para vocês entenderem que não é na força do seu braço, é na força do meu poder. Você percebe que a matemática de Deus é diferente da nossa? Você percebe que a lógica de Deus é diferente da nossa? Por quê? Menos é mais quando Deus está no controle. Vou repetir para o pessoal da segunda chamada pegar essa daqui, ó. Menos é mais quando Deus está no controle. Eu vou repetir. Menos é mais quando Deus está no controle. Você pode repetir comigo? Menos é mais. Mais uma vez. Menos é mais quando Deus está no controle. Meu irmão, quando sobra Deus, não falta nada. E hoje eu quero liberar uma palavra. Deus vence com o que sobrou na nossa vida. Hoje você vai sair daqui dizendo assim: ah, o que sobrou da minha vida é pouco. Sobrou pouco das minhas forças, sobrou pouco do meu dinheiro, sobrou pouco da minha energia, sobrou pouco do meu ânimo, sobrou pouco do meu gás, sobrou pouco da minha força. Deus vence com o que sobrou de você aqui hoje.
Alguém está pegando essa palavra aqui hoje? Eu não sei o que sobrou de você aqui hoje. Talvez você chegou na reserva das suas forças. Talvez você chegou na reserva do seu dinheiro, na reserva do teu ânimo. Não sobrou nada, pastor. Sobrou só o pó de mim. Eu não tenho força para nada. Sobrou absoluto. Deus vence com o que sobrou de você. Não sou eu que estou falando, é o texto que está dizendo. Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, vai ter que reduzir o que você tem. Senhor, eu fico imaginando o questionamento. Olha, se o que eu tenho já é difícil de vencer, se o Senhor manda reduzir, eu vou perder. Não, Gideão, você não entendeu. Eu não quero que a glória venha da força humana. Eu não quero que você diga amanhã que foi você que conseguiu. Eu não quero que amanhã o exército de Israel fale assim: nós conseguimos porque nós somos fortes, nós somos numerosos, nós somos poderosos. Não. Você vai vencer, mas você vai ter que entender que quem te deu a vitória foi a minha mão, foi a mão poderosa do Senhor. Para isso, eu vou ter que reduzir. Para isso, eu vou ter que tirar. Para isso eu vou ter que diminuir. Entenda que quando Deus reduz, não significa que você está perdendo guerra. Quando Deus reduz é porque Ele não quer dividir a glória dEle com ninguém. Você já viu alguém falar assim: eu consegui porque eu não dependo de ninguém? Você conhece alguém assim? Aqui não tem ninguém assim. Eu sei, aqui não tem ninguém assim. Mas aqui, o povo de Israel, que Gideão estava liderando, Deus identificou isso de alguma forma e falou assim: reduz, porque a glória não vai sair da mão de ninguém. Interessante que Deus diz: tem muita gente aí. Agora, Deus diminui o número para proteger o coração do povo do orgulho. Então, Deus diminui para proteger o coração do povo do orgulho. Então, Deus não diminui porque Ele quer te humilhar. Deus não diminui porque Ele quer te punir. Deus não reduz porque Ele quer acabar com você, não. É porque Ele quer proteger o seu coração e meu coração da vaidade, do orgulho. A gente é muito orgulhoso. Tem gente que não pode ter nada. Tem gente que não pode ter uma posição. Tem gente que não pode ter um cargo, pronto, estraga. É porque eu trabalhei. É porque eu fiz isso. É porque eu consegui. É porque eu. Aí Deus vai lá, reduz, para você entender que não é sobre você, é sobre a glória dEle. Meu Deus do céu, tem alguém aqui que está entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Então, você está conseguindo entender porque Deus está reduzindo algumas coisas da sua vida? A redução não é perda. A redução é uma direção que Deus está dando. Deus reduz, Ele não tira da nossa vida por maldade. Deus não reduz da nossa vida por maldade, Ele tira por cuidado. Tem algumas coisas que Deus tira da nossa vida, a gente fica chateado. Deus, eu estou cuidando de você, fica calmo. Tem pessoas que a gente perde no meio do caminho, tem pessoas que Deus tira da tua vida. Porque Deus viu algo no teu futuro que você não ia estar preparado para viver, então Ele tirou. Algumas portas que Deus fechou hoje, é te preservando de um futuro que você não ia suportar. Está entendendo por que às vezes Deus reduz? Quando Deus está no controle, menos é mais. E aí às vezes a gente fica sofrendo porque Deus reduziu algo. Só que Deus viu algo no futuro que a gente não ia suportar. Então aí às vezes Deus faz a gente sofrer agora, Deus reduz agora, porque Ele sabe que lá na frente a gente não ia suportar. E o futuro que Deus tem para nós é um futuro de paz, é um futuro de bênção. Mas para isso, Ele reduz. Deus vence com o que sou. Mas pastor, se Deus reduzir tudo, se Deus tirar muita coisa, o que vai sobrar pouco, mas é esse
pouco que Deus vai pegar e vai fazer você vencer. Por quê, pastor? Porque Deus vence com o que sobrou. Sobrou quase nada, é isso aí que Deus vai fazer coisas grandes. Sobrou pouco, mas é a partir daí que Deus vai fazer coisas. Sobrou só o pó, eu estou na reserva, tem pouco dinheiro, tem pouco recurso, tem poucos amigos, tem poucos contatos. É desse pouquinho aí, é com aquilo que sobrou de você, que Deus vai fazer você vencer uma guerra que você jamais imaginava. Meu irmão, nunca rejeita o que sobrou de você. Nunca rejeite. Não é maldade, é Deus reduzindo para não dividir a glória dele. O reino de Deus funciona diferente. É por isso que Deus leva a gente às vezes no limite, esmaga a gente, amassa a gente. Mas você já viu como é que faz um vinho? Como é que faz um suco de uva? É esmagando a uva. É pisando. É esmagando para extrair o bom. Como é que se produz um bom azeite? É com prensa. Às vezes Deus diminui mesmo, reduz mesmo, para a gente não perder o coração. A gente é vaidoso, irmãos. A gente é orgulhoso, sim senhor, sim senhora. É só Deus te abençoar um pouquinho que você fica metido a besta. Sim ou não? Ah, pastor, mas Deus é o que dá muito além do que nós pedimos ou pensamos. Mas para algumas pessoas, muito além do que nós pedimos ou pensamos, é o pão nosso de cada dia, hoje acabou. Em alguns momentos Deus reduz mesmo, Deus leva no limite. Por quê, pastor? Para a gente não perder o coração. Deus olha para Gideão, Gideão, tem muita gente aí. Aí Deus é estrategista. Deus fala para Gideão, Gideão, leva todo mundo para beber água. E aí quando você levar todo mundo para beber água, lá no versículo 5, no versículo 6, a maneira como cada um vai beber água é a maneira que eu vou selecionar. Ele, se aqueles que lamberem a água igual um cachorro, você separa. E aqueles que beberam água, pegando a água na mão, bebendo, observando aos lados o que está acontecendo, esse aí você pode separar. Só que tem um problema. Esses que pegaram com a mão e beberam, segundo a estratégia de Deus, foram os mais atentos, porque Deus separa os atentos dos acomodados. Deus é especialista em separar quem é atento e quem é acomodado. Quem eram os atentos? Aqueles que pegaram com a mão e beberam a água. Diz a Bíblia que só sobraram 300. De 32 mil reduziram para 300. O teste da água não se mede apenas a sede. O teste da água, o teste de beber água, mede a postura espiritual. Por quê? Dependendo da forma como eles estavam bebendo a água, ele ia selecionar um para lutar e os outros para voltarem para casa. Deus é tão bom que aqueles que não tomaram com uma postura espiritual, diz o texto sagrado, manda todo mundo para voltar para casa. Eles não vão entrar em guerra. Vai para casa. E os 300? Esses sim estão aptos. Porque Deus escolhe quem está vigilante, mesmo em momentos simples. O que tem de mais beber água? O que tem de mais? Algo simples beber água. Mas ali, em algo simples, Deus consegue escolher quem tem postura espiritual e quem é vigilante. Você pode pegar esse copo com água e falar assim, poxa, estou levando um copo com água para o pastor, para abençoar o pastor. Ou você pode falar assim, nossa, não tem ninguém para pegar água, vou levar para ir lá. Percebe? A diferença da postura? Você pode trazer por obrigação, ou você pode trazer por honra. Você pode trazer porque alguém te pediu, o líder te pediu, ou o pastor te pediu, ou você pode fazer, não, é um privilégio servir na obra, na casa do Senhor.
recebe a postura de honra, qual das duas maneiras que Deus recebe? Quem está entendendo, diga amém. O teste da água não era para medir quem tinha sede, era para medir para quem tinha postura. E aí Deus encolhe. Ou seja, nem todos que caminham com você estão preparados para a batalha. Estão comigo aqui? Posso ir? Posso continuar? Nem todos que andam ao teu lado estão preparados para a batalha. Deus tem que selecionar quem vai para entrar na guerra com você ou não. Deus não escolhe quantidade, Deus escolhe prontidão. Deus não escolhe quantidade, Deus escolhe proatividade. Eu não peço, a minha liderança que caminha comigo já percebe isso. Eu não peço para pessoas desocupadas que não têm o que fazer para fazer as coisas para mim. Não peço. Eu só peço gente ocupada. Pessoas que estão cheias de coisa para fazer. Sabe por quê? Uma pessoa que está extremamente ocupada, uma pessoa eficiente, ela resolve. Ela arruma uma data, ela arruma um horário, ela arruma um jeito para resolver. Porque é uma pessoa eficiente, está sempre ocupada. Agora, as pessoas desocupadas nunca têm tempo para nada, gente. Sim ou não? O camarada tem tempo, ai, estou cansado. Ai, estou com tédio. Ai, estou sem tempo. Ai, me enrolei. Passou um dia que eu nem vi. Você conhece alguém assim? Aqui não tem ninguém assim, Senhor. Só tem bênção. Por quê? Porque Deus não escolhe quantidade, Deus escolhe proatividade, Deus escolhe prontidão, Deus escolhe quem está atento. Menos é mais quando Deus está no controle. Repete comigo, menos é mais quando Deus está no controle. Deus separa quem está atento e quem está acomodado. Interessante, quando você lê esse texto, eu li só uma parte, mas você pode ler o capítulo 6, você pode ler o capítulo 7, você vai entender. Reduz para 300 homens. Reduz para 300 homens. Os 300 homens não representam força militar, irmãos. Não tinha como. 300 pessoas venceram uma guerra, não tinha como. Eles não representavam força militar. Eles representavam uma fé na palavra que Deus liberou. Às vezes nós vamos entrar em guerra, que nós já vamos entrar desfavoráveis. Aos olhos humanos, nós vamos entrar em guerra sabendo que a gente vai perder. Humanamente falando, essa eu entrei para perder. Mas o pouco com Deus é maioria. Menos com Deus é maioria. Por quê, pastor? Porque a vitória não depende do cenário, mas de quem está no comando. Não é o cenário da tua vida que vai dizer se você vai vencer ou não. O que vai determinar é a palavra que Deus vai liberar sobre a tua vida. É pouco, mas é o suficiente para Deus operar um grande milagre. A nossa vitória não depende do cenário. E aí o cenário foi interessante, que a Bíblia diz que Gideão não precisou lutar. Deus mandou eles preparar buzina, Deus mandou eles preparar cântaro, Deus mandou eles preparar tochas. E aí eles vencem a guerra tocando a buzina, acendendo as tochas. O inimigo acorda confundido e um começa a matar o outro achando que estava matando o inimigo. E diz a Bíblia que Gideão e os 300 ficaram parados no lugar, sem se mover, sem mexer, porque tem guerra que você vence sem se mexer. Não, você não pegou essa palavra aqui não. Tem guerra que você vence sem precisar lutar, parado no seu lugar, glorificando a Deus. Deus vai lá no arraial, confunde o inimigo, e o inimigo começa a um matar o outro, e você sabe, meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Eu quero profetizar que você vai sair daqui, sabendo que você não vai precisar lutar. Deus vai lutar por mim e por você. Alguém recebe essa palavra
palavra, levante a mão e dá um glória a Deus. Os seus inimigos vão entrar em pânico, eles vão fugir, eles vão atacar um ou outro, e você vai permanecer fiel à palavra que Deus liberou. Eles só foram obedientes à palavra que Deus liberou. Eu sabe que eu aprendo que o pouco nas mãos de Deus se torna mais do que suficiente. Quando Deus assume a estratégia, o impossível perde a força. Gente, tem hora que eu fico chocado com as estratégias de Deus. Em determinado momento, Deus te dá uma revelação, cara, que você fica assim, por que eu não pensei nisso antes? Um determinado momento, você tem um insight que você fala assim, meu Deus, por que eu não enxerguei isso? É Deus dando estratégia. Você está seguindo a tua vida, daqui a pouquinho Deus dá uma revelação, um escape. Deus te dá uma clareza, um entendimento de algo que você não teve antes. É uma estratégia que Deus está te dando. Deus é um Deus de estratégias. Como é que Gideão vai vencer essa guerra? Deus, vocês vão tocar a trombeta. Vocês vão acender a tocha. O inimigo vai ficar confundido. E eles vão começar, entre eles, a se destruir. É sempre assim. Quem se levanta para te destruir, acaba se destruindo. Deus, eu não estou dizendo que você tem que se vingar de ninguém, porque a vingança não depende da gente, a vingança pertence ao Senhor. Você não tem que ficar aí fazendo justiça com as suas próprias mãos. Quem faz justiça é Deus. O que a Bíblia nos ensina é que quando você cuida de você, ama o seu pai, essa pessoa que te fez mal vai prestar conta diante de Deus. Olha que o texto diz. Que eles se juntaram para matar Gideão e os homens de Gideão. Gideão não fez nada, só fez os inimigos de Medianitas se levantaram. Eles ficaram tão confundidos que um começou a matar o outro, achando que estava matando os inimigos. É sempre assim. As pessoas que se juntam para destruir a outra, elas se autodestroem depois. Você já viu isso acontecer? Por isso é que a gente tem que ficar debaixo de uma palavra de Deus. Não agir na força do nosso ódio, não na força da nossa justiça humana. Eu estou querendo profetizar aqui hoje. Muitas pessoas vão te procurar para te pedir perdão, porque tramaram para te magoar, tramaram para te destruir, deu errado, se autodestruíram, vão me perdoe, porque eu tentei fazer mal contra você. Alguém recebe essa palavra? Haverá paz, haverá perdão, haverá cuidado de Deus. Eu quero profetizar aqui hoje, menos é mais quando Deus está no controle. A Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão os nossos inimigos. A Bíblia diz que essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. A Bíblia diz, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Alguém recebe essa palavra? Tem peleja que é para você ficar calmo, é para você ficar na sua. Deus vai entrar nessa guerra e vai pelejar por você. Alguém pega essa palavra profética sendo liberada sobre a tua vida? Eu creio em palavra liberada do altar. Essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Por quê, pastor? Porque não, a glória não pode ser sua, não pode ser minha, é dele. É por isso que Deus reduz. É por isso que Deus separa, é por isso que Deus tira, para você olhar para o lado e falar assim, cara, não tem explicação. Foi a mão de Deus. Deus vence com o que sobra da gente. Deus é um Deus que transforma a fraqueza em testemunho. Eles ficaram no lugar parado. Isso não é atitude de guerreiro. Isso é uma atitude de fraqueza. Eles tocaram 300 trombetas. E o Senhor fez que a espada dos midianitas voltasse um contra o outro. Eles venceram uma guerra sem espada, sem força humana. Deus mesmo que confundiu os inimigos. A vitória foi tão clara que ninguém pôde tomar a glória para si. A vitória foi tão clara
foi tão surreal, que ninguém poderia falar assim, fomos nós. Não foi vocês, foi a mão de Deus. Eu tenho uma palavra aqui, alguém já pegou o que Deus está falando aqui? Você vai receber um novo tempo, uma nova vitória de Deus, mas você não vai poder dizer, foi eu, não foi você. Foi tua força, não foi você. Foi a mão poderosa de Deus na sua vida. Alguém pegou essa palavra, foi sem espada, foi sem força humana, foi você, permaneceu no lugar que Deus mandou. Às vezes, você vai vencer sem avançar, você vai ter que permanecer obediente no lugar que Deus mandou. Eu estou dizendo aqui, às vezes você vai vencer parado, sem avançar, sendo obediente à palavra do Senhor. Eu tenho dito, e eu falei isso aqui no primeiro culto, Senhor, eu não quero fazer nada além daquilo que o Senhor me orientou. Eu não entro em guerra que o Senhor não entrar comigo. Eu creio no poder da obediência. Depois você vem entrar lá no meu canal no YouTube, tem várias pregações lá, tem um tema lá, o poder da obediência. Vários temas lá, um desses é o poder da obediência. Gente, eu creio no poder da obediência. A obediência protege, a obediência guarda. Mesmo você passando por uma turbulência, no meio daquela turbulência, há uma nuvem de glória te guardando. Não tem por que entrar em guerras que Deus não mandou você entrar. Não tem por que você entrar em luta que Deus não mandou você entrar. A palavra foi, fique no lugar de vocês, toque a trombeta, que eu vou lutar essa guerra. Tem hora que é para avançar, tem hora que é para guerrear, mas tem hora que a obediência é ficar parado no lugar, esperando a manifestar. Meu Deus do céu, tem alguém que está... Tem hora que você fique calmo, você não vai precisar sujar suas mãos, você não vai precisar se defender, você não vai precisar acusar ninguém de nada. Descansa em Deus, porque envergonhados e confundidos serão os seus inimigos. Deus está guardando você. Alguém pega essa palavra, eu estou profetizando para quem recebe esta palavra sobre a sua vida. Permanece na obediência de Deus. Eu tenho aprendido com Deus isso, que a obediência, ela atrai provisão. É melhor obedecer do que sacrificar. Do que adianta você conseguir um monte de coisa e a glória não for de Deus? Quando Deus luta por você, até o inimigo se derrota sozinho. Quando Deus luta por você, os inimigos se derrotam. A obediência libera batalhas que você não precisa lutar. Que a Bíblia é rico, né? O nível de obediência te preserva de batalhas que você não precisa lutar. Não é toda guerra que você precisa lutar. Existem algumas guerras que você tem que ficar parado, que os seus inimigos se derrotam sozinho e o Senhor luta por você. A obediência de Gideão não deu espada, não deu arma, deu trombeta, deu tocha, deu cântaro. Humanamente você não vence guerra assim, mas espiritualmente libera confusão do inimigo. Gideão venceu porque obedeceu sem entender. Qual é a lógica de você vencer uma guerra sem espada, só com trombeta, com 300? Lógica nenhuma, mas ele obedeceu mesmo sem entender a lógica. Ele obedeceu sem entender. Deus agiu com o que sobrou. Nunca mais você vai reclamar que o que sobrou é pouco. Alguém está pegando essa palavra aqui? Nunca mais reclame que o que você tem é pouco. Pastor, sobrou pouco do meu ânimo, mas isso é o suficiente para Deus operar um milagre. Sobrou pouco da minha força, mas isso é suficiente. Pastor, sobrou pouco do meu dinheiro, mas isso é suficiente para Deus te prosperar. Sobrou pouco dos meus amigos, esses poucos amigos são suficientes para te promover. Sobrou pouco dos meus contatos, o pouco contato, você nem precisa dele. O maior contato que você precisa, o
maior padrinho que você precisa é a mão poderosa de Deus sobre a tua vida. Alguém pega essa palavra aqui hoje? Meu Deus do céu, eu quero profetizar sobre cada mão levantada aqui. Haverá uma provisão de Deus na sua direção. Alguém recebe essa palavra? Gideão venceu porque obedeceu, mesmo sem entender. Seja fiel, continue orando, mesmo sem entender, continue jejuando, sem resultado nenhum, tudo dando errado. Quanto mais você jejua, tudo dá mais errado, quanto mais você ora, só piora. Pastor, parece que eu taquei pedra na cruz, cruz credo, está repreendido. Igual o irmão esse dia falou assim: pastor, vixe Maria. Aí, irmão, que isso, irmão, vixe Maria? Aí, pastor, falei vixe Maria. Ele falou, meu irmão. Ele, minha Nossa Senhora. Meu irmão, tem hora que você precisa descansar em Deus. Tem hora que você precisa entender que com Deus menos é mais. Não é na força do braço, não é da força de tudo que você tem, não. Com Deus menos é mais. Você consegue entender porque Deus está reduzindo pessoas ao seu ciclo? Reduzindo contatos, fechando portas. Você consegue entender porque alguns recursos estão sendo reduzidos? Você consegue entender porque alguns planos Deus está diminuindo? E aí, temos que continuar orando, mesmo tudo dando errado, jejuando, mesmo tudo dando errado, sendo dizimista fiel, mesmo reduzindo, sendo ofertante fiel, mesmo reduzindo, adorando a Deus pelas suas orações, adorando a Deus pelo seu louvor, adorando a Deus pela sua fidelidade no dízimo, pela tua fidelidade na oferta, e o diabo falando, larga tudo, porque está tudo dando errado, e Deus falando assim, não, permanece obediente, porque é no pouco que eu coloco no muito. Quem é fiel no pouco está credenciado para viver o muito. Quem não é fiel no pouco não está preparado para viver o muito. Com Deus, menos é mais. Pastor, mas sobrou pouco. Deus vence com o que sobrou. O que sobrou, Deus resolve. O que sobrou, Deus faz alguma coisa. Na realidade, que quando sobra Deus, não falta nada. Pastor, foi tudo, só ficou Deus, então nada falta. Jesus chegou a certa ocasião e falou para os discípulos, estou preocupado do povo morrer no meio do caminho. E eles podem desfalecer por falta de alimento. Aí os discípulos falaram assim, mas mestre, não tem nada aqui. Como é que nós vamos alimentar eles? Ele, mas o que você tem? Ô pastor, ô Jesus, ô Senhor, ô mestre, o que tem não resolve problema nem de um. Vocês não estão entendendo a minha pergunta. O que você tem? Ele, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para alimentar uma multidão? Não é nada. Jesus não está perguntando se isso é suficiente ou não. Jesus está perguntando o que você tem. O que sobrou? Não. Eu vou embora. Você pegou essa palavra aí? Jesus, olha, o que você tem? Eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para alimentar uma multidão? Eu imagino Jesus pensando, eu estou te perguntando se isso resolve ou não resolve. Eu estou perguntando o que sobrou. Eu estou perguntando o que você tem, porque eu faço milagre com o que sobra. O que sobrou é nada para você, mas na minha mão... Eu não acredito que você está calado. Eu não acredito que você não entendeu essa mensagem. É pouco na tua mão, mas na mão de Jesus pode alimentar uma multidão. Meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Na mão de Jesus pode alimentar uma multidão. E com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão. É pouco nas suas mãos? Pode até ser. Mas na mão de Jesus pode alimentar uma multidão. Hoje é uma noite
que o Senhor está dizendo para você. Você chegou no fim desse ano dizendo, não está sobrando quase nada. Jesus está pegando essa sobra. Nesse fim de ano, é essa sobra que eu vou operar um milagre. Ainda esse ano. E vai ser uma alavanca para o próximo ano. O que você perdeu não define a sua história. O que ficou foi Deus. Perdeu tudo? Beleza. Deus ficou. É a partir daí que coisas extraordinárias vão acontecer. O que eu faço, pastor? Declare sempre com fé. Quando sobra Deus, não falta nada. Pastor, tem pouco recurso em casa. As portas estão se fechando para mim, meus amigos me abandonaram. Você levou uma punhalada pelas costas, você foi traído, traída. Falaram mal de você, mentiram sobre você e você não se defendeu. Quando a gente passa por uma guerra em silêncio, a gente ativa a justiça do trono de Deus. Ah, eu precisava de mais meia hora só para falar sobre isso aqui. Outra hora eu volto para falar isso aqui. Quando a gente fica em silêncio diante de uma maldade humana, a gente aciona, ativa a justiça do trono de Deus. Alguém está pegando essa palavra aqui? Fique tranquilo que eu vou voltar a pregar sobre esses temas. A repetição é pedagógica. Nós vamos voltar aqui, a essa rua de novo. Tem caminho que a gente precisa voltar. A rua Gênesis 7, versículo 1 e 2, e a rua Gênesis 6. Gênesis não, Juízes. Juízes 7 e Juízes 6. De vez em quando a gente precisa voltar nesse caminho, para rever alguns pontos importantes. Eu sei que você queria ter números. A sociedade, gosta de impressionar por números. Eu sei que você queria ter quantidade, força. Mas Deus está dizendo o seguinte, não, eu vou fazer o caminho contrário. Você está pedindo mais, eu vou reduzir até o que você tem. Para mostrar para você que você vai vencer com menos. Porque não é menos que faz você vencer. É a glória do Senhor sobre as nossas vidas que faz a gente vencer. Vai chegar um dia que você vai estar sentado e a sua mente vai viajar e você vai falar assim, meu Deus, não tem como entender. Você tenta encaixar os ponteiros e você fala assim, não tem lógica. Você tenta falar assim, como que essa bênção chegou na minha vida? Aí você fala, não tem lógica. Vai chegar um momento que você vai tentar entender como que você chegou aonde você chegou, como que você fez o que você fez e como que você vai chegar aonde você vai chegar. E você vai falar assim, não tem lógica nenhuma. É Deus dizendo para mim, para você, é porque a glória não pode ser sua. Eu fiz isso para proteger o seu coração do orgulho e da vaidade. É para tudo que você for fazer, você vai dizer o seguinte, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Com Deus você vence com o que sobrou. Com Deus menos é mais. Quero muito que você entenda essa mensagem aqui hoje. Essa mensagem brotou forte hoje. Tão forte que a gente vai ter que voltar nela em algumas vezes. É muito necessário. É um realinhamento do céu. Tenha paciência que você vai ver o pastor repetir alguns pontos, algumas mensagens. Eu só gosto daquelas professoras antigas, né? Lembra daquelas professoras antigas? Pegavam, vamos estudar tabuada. Vamos rever a matéria. E aquela coisa repetida. Mas foi aquilo que fez você chegar até onde você chegou. Aquela tia chata, aquela professora chata. Então às vezes é um pastor chato também. Ajuda a gente a realinhar a nossa visão. Se coloque de pé, vamos orar.